Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer toda a reflexão em cima de uma frase do meu livro, Dor de Amor Tem Jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. A frase diz o seguinte: os erros são um convite a correções e não a desistências. Vamos lá de novo? Os erros são um convite a correções e não desistência. Então cuidado, não se reduza diante dos seus erros. Às vezes a gente coloca, às vezes as pessoas, elas esperam muito de nós, não é verdade? Elas nos cobram, elas colocam toda uma sobrecarga a partir das suas expectativas, ou seja, elas colocam toda uma idealização sobre nós e gostaríamos que correspondêssemos às expectativas que elas projetaram em nós. Então, isso acontece bastante, não é verdade? Agora, o grande problema é quando a gente faz isso com a gente mesmo. É quando a gente começa, então, a se auto-sabotar. Isso é péssimo. A gente começa a se reduzir diante dos nossos próprios erros. A gente começa a se cobrar. Uma coisa, meus queridos, uma coisa é nós termos reconhecido os erros. Que bom que nós conseguimos reconhecer. Que bom que a gente teve a capacidade de reconhecer que em um determinado momento ou numa determinada situação a gente errou. E que se a gente não tivesse feito aquilo, talvez não tivéssemos perdido uma oportunidade, uma pessoa bacana, enfim. Sim, mas aconteceu. E aí nós somos convidados então a não nos reduzirmos diante do erro cometido, mas a aprendermos com ele, fazermos as pazes e darmos uma nova chance a nós mesmos. Nos permitirmos. É por isso que os erros, eles são um convite a correções. Eu me corrijo. Eu vejo onde eu errei e ao invés de eu me reduzir diante do erro, eu me reavalio a partir dele. E aí eu não desisto. Eu não desisto de mim. Eu não desisto de dar uma nova chance. Eu não desisto de recomeçar. Eu não desisto de me refazer. Eu não desisto de me permitir. Os erros são um convite a correções e não a desistências. Isso, eu estou dando exemplos aqui a partir de relações interpessoais que a gente possa ter, porque é onde os erros às vezes são mais evidentes, mas isso pode ser, por exemplo, num projeto, né? Quando a gente tem um projeto, e aí, então, diante do primeiro obstáculo, a partir de um erro cometido, a gente pode, na verdade, aprender a partir daquele erro, para que a gente desenvolva ainda mais a nossa competência, a nossa habilidade, para que a gente batalhe ainda mais por atingir os nossos objetivos, para que a gente cresça ainda mais na nossa carreira profissional, a partir daquele erro cometido. Eu, por exemplo, enquanto professor, quantas vezes cheguei em casa frustrado por causa de uma determinada situação na sala de aula, em que, por exemplo, eu perdi a paciência. E aí seria fácil para mim ter pensado, eu não vou mais dar aula, eu não quero mais isso para mim. Mas a partir daquela situação, tá? Que não foi só erro meu, é claro, mas a partir daquela situação eu pude rever os meus próprios conceitos, eu pude rever a minha maneira de me posicionar diante da sala, ou diante de uma situação estressante, ou diante de uma situação de indisciplina, ao invés de eu desistir. Então, os erros são um convite a correções e não a desistências. É a partir daí que a gente começa, então, a crescer, entende? E a gente tem que querer crescer, porque isso vai fazer muito bem para nós, enquanto pessoas. Isso vai fazer, inclusive, que a gente se enxergue como ser humano que somos. Não somos seres perfeitos. E aí isso também contribui e muito para a melhora do nosso amor próprio, da nossa autoestima, ok? Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.